Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Controle Investimentos. Hoje vamos falar aqui sobre 10 passos para você começar a investir. Ao longo desse tempo, dando aula, vendo os nossos alunos, nossos clientes lá do nosso grupo Controle, vemos que muitos precisavam às vezes de uma organização, de um passo a passo, precisavam um pouquinho de um start, de uma orientação melhor para que começassem a investir. Esse vídeo de hoje, se você está precisando dessa organização ou dessa orientação, é isso que nós vamos ter para vocês no dia de hoje. Então, vamos para o que interessa. Dentro então dos nossos passos, a gente gosta sempre de começar com algumas coisas importantes, não só sobre investimentos. Aqui, dentro das nossas escolhas. Então, a vida é feita de escolhas, pessoal. Então, é muito importante para que nós, muitas das vezes, pensemos o que realmente é prioridade para nós. Nós temos alguns tipos de pessoas. Pessoas, muitas das vezes, que vão priorizar o hoje, que vão querer viajar, comprar um carro, uma moto, uma roupa mais cara, entre outros itens, que vai fazer muito sentido para aquela pessoa. Só que hoje faz sentido para ela. Muitas das vezes, daqui a 5, 10, 20 anos, isso aqui pode pesar muito lá nas escolhas futuras. Do contrário, nós temos às vezes pessoas que gostam de ser muito mais restritivas e pensam muito mais lá no futuro. Vão querer às vezes deixar de comprar coisas, que vão poupar bastante e viver numa austeridade muito maior. Nós temos a opção central, aqueles que planejam tanto poupar quanto fazer as coisas. É claro que as duas seguem um pouco mais lentas, mas sim, conseguem fazer as duas coisas um pouquinho mais devagar. Então vamos começar aqui do que é importante de fato: controle das finanças. Então, nós não temos como investir se a gente não controla as nossas finanças. As nossas dívidas, o quanto me sobra, o quanto eu vou investir, o quanto eu tenho de empréstimo, o quanto eu uso de cartão de crédito. Principalmente um ponto importante: muita gente que às vezes tem dívida e pensa, eu vou aplicar o meu dinheiro para eu conseguir pagar a minha dívida. Não façam isso e não pensem desse jeito. Vejam uma situação, por exemplo, muitas dívidas, juros, cartão de crédito, empréstimos, financiamento, vocês vão pagar entre 1,5, no mínimo, às vezes até 10, 12% ao mês. E muitas das vezes o nosso investimento rende um e pouquinho. Então, como que vocês vão investir em juros de rendimentos para pagar ativos e para pagar dívidas, na verdade, de vocês, que estão a juros extremamente altos? Então, para investir é aquilo que nos sobra. Então, a gente precisa sim controlar o nosso orçamento, gastar um pouquinho menos, fazer sobrar, para daí a gente poder aplicar o nosso dinheiro e começar a fazer ele crescer e trabalhar para nós. Então não se esqueçam disso. O primeiro passo é que vocês tenham o controle das finanças de vocês. Depois disso, é claro, para aqueles que têm esses gastos, para que têm essa dificuldade, quitar e acabar com essas dívidas é extremamente importante. Claro que, como todo mundo, a gente sabe que às vezes é muito complicado, ainda mais na situação atual de Brasil que nós vivemos. Dentro dessa situação, nós precisamos nos organizar e, é claro, ter o conhecimento não só da dívida, mas dos nossos gastos e como a gente consegue chegar nesse caminho. Por vezes, nós teremos uma única solução: ou é gastar mais, ou, perdão, ou é receber mais, ganhar mais, ou simplesmente gastar muito menos. Então, fiquem ligados nisso, e isso é extremamente importante. E o brasileiro tem uma dificuldade muito grande com o planejamento do seu orçamento. Então, prestem atenção e fiquem dentro da linha, ok? Às vezes imprevistos acontecem, mas para isso nós temos outras situações que nós podemos nos precaver desse tipo de coisa. Nosso próximo passo é exatamente isso: montar uma reserva de emergência. Para nós ter aquele dinheiro que nos traz o conforto e, principalmente, eu digo sempre, a gente se planeja para poder escolher. Escolher o quê? Ah, eu fiquei doente. Eu vou ser tratado num médico qualquer, no atendimento público, ou eu vou ter dinheiro e vou poder escolher porque eu guardei e poupei e vou poder me tratar no melhor hospital possível. Entre outros, eu bati o meu carro, vou ficar com ele batido, vou passar a andar de ônibus, eu tenho dinheiro para consertar e sanar todos os meus problemas. Então, a reserva de emergência, ela nos possibilita escolhas e muitas das vezes as escolhas mais confortáveis para a nossa vida. Eu enxergo muito desse jeito a situação de reserva de emergência.
Agora, voltado para o nosso investimento, muitas das vezes, dentro da renda fixa, em ações, fundos imobiliários, o nosso patrimônio fica travado lá onde? Lá no nosso investimento. Imagine se eu preciso tirar uma ação, o dinheiro que está lá numa ação, e ela daqui a pouco vai subir 30, 40, 100%, só que eu bati o meu carro, mas eu vou precisar porque eu não tenho outra reserva, vou ter que tirar da ação. Aí eu tiro, pago uma conta porque eu não estava preparado com essa reserva de emergência, e daqui a pouquinho a minha ação me daria o valor que eu precisava pagar o carro e subiria 2, 3 vezes, às vezes a mais. Então a reserva de emergência dentro dos investimentos serve para proteger, muitas das vezes, as nossas posições e estratégias, para a gente não tirar o dinheiro na hora errada. E é claro, principalmente para nós como segurança, para quem trabalha como CLT, para quem às vezes é empresário, tem o seu empreendimento, a reserva de emergência é extremamente importante, porque os recebidos muitas das vezes variam muito. Então, ou pode ser demitido, esse tipo de coisa. E a reserva de emergência é, é ela que vai socorrer todos os nossos problemas quando a gente precisar. Ok? Vamos lá então. Um dos pontos que para nós é fundamental é sim consistência. Por que tem alguém correndo aí? Porque investimento não é um tiro de 100 metros, não é uma volta na pista. Não é para você se esbaforir até a esquina e ficar morto e parar de fazer o que tem que fazer. Investimento é uma longa corrida e muitas das vezes essa corrida dura 5, 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa. Quando investindo bem, estudando, analisando e esperando o dinheiro crescer de acordo com a nossa estratégia. Então, sejam consistentes. Não adianta você passar um ano inteiro poupando, fazendo tudo direitinho, analisando, seguindo a nossa carteira, fazendo ali movimentos muito bons e ter uma rentabilidade extremamente interessante. Aí chegou no ano seguinte, nossa, o ano passado eu não viajei, eu queria viajar, vou pegar isso aqui tudo aqui que eu juntei e vou viajar. Pronto, voltamos a estaca zero. E aí, muitas das vezes, vocês vão ficar pagando valores, esse tipo de coisa, e parar de fazer tudo aquilo que lá na frente vai te dar, às vezes, a consistência dia após dia, trazendo viagens, carros, esse tipo de coisa, que você poderia ter, só que a gente, no meio do caminho, não teve a consistência para se manter fazendo isso e chegar, de fato, num ponto que você conseguiria fazer isso que você deseja sempre. Seja todos os anos, todos os semestres, um ano sim ou não, o que quer que seja. Então nós precisamos de consistência, consistência principalmente em poupar, em aplicar o dinheiro corretamente e precisamos sempre ter a consciência de estarmos organizados com as nossas finanças. Só assim nós poderemos ter, sim, a rentabilidade interessante e uma carteira e um patrimônio adequado com aquele desejo que a gente sempre tem, estar bem financeiramente. Um pouco depois disso que nós tivemos ali, controlamos as nossas finanças, acertamos as nossas contas e dívidas, fomos consistentes, nós vamos precisar, sim, escolher ativos seguros. Né? Não adianta a gente começar a investir, ah, não, eu quero comprar o Bitcoin. Você estará confortável, seu patrimônio, você guardou ali às vezes um ano para investir. Juntei R$ 10.000 esse ano. E aí eu compro o Bitcoin hoje que está a US$ 118.000. Só que daqui a pouco ele cai 60%. Você estará confortável com seus US$ 10.000 que virou US$ 4.000, perdão, seus R$ 10.000 que viraram R$ 4.000 com 60% de queda? É. A maioria das pessoas não vão ficar confortáveis, principalmente quem não conhece de investimento. Então, nesse ponto, comecemos com ativos como renda fixa, tesouro, bonds nos Estados Unidos, ativos de renda fixa como tesouro, CDB, próprio CDB de liquidez diária, geralmente o 100% de CDI que a gente sempre ouve de liquidez diária, é um investimento que vocês vão ter uma rentabilidade atrativa comparada à inflação. Né? Então, sim, principalmente no início, devemos escolher esses bons ativos e ativos seguros. Só assim nós poderemos ali dar uma continuidade no crescimento do nosso patrimônio. Depois, nós, é claro, precisamos seguir o nosso estudo. Nós não conseguimos investir sem ter conhecimento. Conhecimento, pessoal. Então, se da mesma forma que um médico se torna um neurocirurgião, faz operações, ele não consegue fazer isso em 3 meses, 4 meses, às vezes até um ano, 2 anos, não tem como.
Nos investimentos, alguns tipos de ativo podem ser até mais rápidos, mas sim vai demandar bastante estudo e experiência, né, para vocês aplicarem, verem os resultados e se sentirem confortável com aquilo. Então, principalmente experiência, né, e o estudo vai trazer a segurança que você às vezes tem de: "Ah, eu vou perder dinheiro, tenho medo". Conhecimento tira esse medo. Você vai saber aonde, como e o que pode acontecer com o seu capital. Depois disso, escolha onde deixar o seu dinheiro. Essa talvez seja atualmente uma das situações mais simples que nós temos. Escolher a nossa corretora ou banco. Basicamente, o banco de todo mundo já é uma corretora de investimentos. É claro que os velhos bancões, né, falando em nomes aqui, porque a gente gosta de ser bem direto, o Bradesco, o Banco do Brasil, a própria XP, que é uma corretora e é grande, Itaú, talvez não sejam tão atrativos para investimentos, né. Às vezes corretoras que também têm um nome grande e são, eh bem conceituadas, que a maioria são, assim como Clear, Rico, Toro, Modal, entre outras, ou os próprios bancos digitais como o C6, Inter, vão ser escolhas também atrativas. A diferença é que cada um vai muitas das vezes oferecer um benefício melhor, outro, às vezes alguns ativos mais interessantes, um tem mais variedades de renda fixa, o outro consegue investir nos Estados Unidos através do próprio banco. Então, não vai fazer uma diferença muito grande entre o banco ou a corretora que você vai escolher. Como eu falei, talvez os muito grandes, aqueles antigos ainda que cobram taxa de manutenção de conta, cobram corretagem, evitem. Busquem pelo menos aquelas corretoras e bancos que têm taxa zero para os investimentos. Se eles estão cobrando corretagem ou alguma taxa de administração específica para investir, tentem evitar. Busquem essas mais simples, mas que tenham corretagem zero, para não, principalmente no início, não impactar o recebido de vocês pagando taxas, ok? Então, esse aqui talvez seja uma das coisas mais simples. Aqueles que tiverem dúvida, deixem aqui e perguntem aqui sobre algum banco, sobre alguma corretora específica, a gente vai responder diretamente para vocês. Não se preocupe com o valor. Sim, com o valor que vocês recebem. Uma coisa importante para vocês se preocuparem nesse momento: não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, que é muito importante para a gente. Então, não me preocupar com o valor, mas Henrique, a gente está investindo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero que meu valor cresça, meu patrimônio aumente. Sim, no início, quando vocês estão começando, eu vou investir 5.000, 10.000, 50.000, o valor que vocês vão receber é proporcional, é um percentual daquilo que você coloca. Então você vai investir, por exemplo, eu vou comprar R$ 100 de fundo imobiliário, porque eu estou começando hoje e é o que eu tenho para investir. Quanto a gente vai ganhar? 8 centavos, 70 centavos, 60 centavos, dependendo do ativo e do dividendo que você vai receber. E aí você vai falar: "Ah, mas eu só recebi 70 centavos, o Henrique está falando um monte de besteira, vou ficar investindo aqui para receber isso?". O recebido, nosso dividendo, nossa rentabilidade, juros, é percentual em cima do que nós temos. E é percentual sobre percentual, nossos famosos juros compostos. Então, o quanto mais você poupa, mais você recebe. Se você recebeu 1% ao mês, se você tem R$ 1.000, você vai receber 1% do seu R$ 1.000. Se você tem R$ 100.000 e vai receber 1%, você vai receber R$ 1.000 em um mês. Então, percentual. E é claro que existem sempre os 2 investidores. Existe o investidor que vê: "Coloquei R$ 100 e recebi 60, 90 centavos. Nossa, eu preciso guardar mais, porque se eu deixar 1.000, se eu deixar 100, se eu deixar 1.000.000, eu vou receber o meu 1%, o meu 0,9 disso". E tem aqueles que enxergam: "Ah, nossa, eu só recebi isso, não vou colocar mais dinheiro aqui não, porque eu estou recebendo muito pouco, só 60 centavos". Não vale a pena. Então, pense bem, hoje, e vá multiplicando isso, e multiplique às vezes: eu tenho 100.000, 200.000, 500.000 com 1%, 1,5%, 2% às vezes, né. Alguns ativos que nós temos na carteira, por exemplo, nós tivemos AMD. A AMD em um mês e meio deu 33% de retorno, em um mês e meio. Pegue o valor que você investe e calcule 33% o quanto você receberia em um mês e meio. É, é muito dinheiro. Então,
Comecem, vejam isso e se motivem com os percentuais. Ah, vou fazer conta? Sim, faz conta lá na frente, não tem problema. Quanto eu vou receber disso? Para que vocês se motivem e vejam o quanto é bom e quanto os juros compostos pode ajudar a vida de vocês. Dentro disso, a gente trouxe uma pequena estrutura aqui para exatamente dar um norte, o caminho, o passo a passo para vocês não seguirem sem rumo. Colocando aí, olhem o que está escrito aqui, a nossa estrutura de um plano. Sem planejar, a chance de falhar aumenta em 80%. E eu não estou falando de investimento, eu estou falando de qualquer coisa sem planejamento. E aí, você faz planejamento na sua vida? Faz no seu trabalho, dentro da sua casa, da sua rotina, do seu estudo, para os seus filhos? Planejamento é o segredo de tudo, ok? Então, como nós temos o início ali, então adquirir competência, sim, é estudar, é conhecimento, e está escrito ali, é nosso conhecimento, nossa capacitação. Dentro de investimento, eu falo por experiência própria. Não era muito favorável de fazer um curso, mentoria, eu sempre gostei muito de estudar por conta própria. Qual era o problema disso? Eu sempre demorei bastante para adquirir o conhecimento no nível que eu gostaria. E muitas das vezes a gente fica dando murro em ponto de faca e batendo a cabeça na parede. Então, para quem muitas das vezes está com alguma orientação, alguém ajudando, é óbvio que isso vai ser muito mais rápido. Só faço uma ressalva: tomem cuidado com quem vocês aprendem, né? Não adianta eu aprender com o Zé da esquina a investir, sendo que ele faz outra coisa da vida e não tem essa especialidade. Assim como muitos investidores, ah, meu amigo falou que é bom eu comprar esse ativo aqui. Mas ele é o quê? Ele é médico, ele é advogado, ele é administrador, ele sabe o que ele está falando ou simplesmente ele colocou um desejo dele ali expressado que ele fez a sua investimento e está querendo que você compre a mesma ideia e entre nessa torcida. Investimento não é torcida. Voltando para a nossa escadinha aqui. Então, conhecimento. Com o passar do tempo, nós observamos que pelo menos 2 anos para que vocês sejam investidores completos, tá. Não estou falando: "Ah, vou demorar 2 anos para investir em renda fixa", não. Se você quiser em uma semana, em 3 dias, você vai adquirir o conhecimento, vai faltar a experiência. A experiência você só vai adquirir quando você colocar o seu dinheiro lá e ver rendendo e ver as mudanças do meu cenário econômico em cima do investimento que você escolheu. Porque juros sobem, juros descem, inflação, esse tipo de coisa, câmbio, e muitas das vezes você vai escolher um ativo, ele vai render, mas o retorno não vai ser real, ou o retorno vai ser abaixo da inflação, ou o câmbio desvalorizou o seu patrimônio que estava ali investido em real, entre outras coisas. Isso só a experiência praticamente, para que você enxergue, de fato, qual é o melhor investimento, o melhor momento e que você vai aplicar o seu dinheiro correto. Então, 2 anos, nós falamos do período completo todo para que você seja um investidor completo e saiba o que está fazendo, né. Então, primeira coisa, conhecimento. Depois, experiência e sair da inércia. E eu já posso para vocês. Comecem, e comecem rápido, comecem, é lógico, estudar, aprendeu, entendeu um pouquinho das coisas, compre ali o seu renda fixa, compre um fundo de investimento imobiliário, e principalmente sobre fundos imobiliários, comecem com um pouquinho. Coloquem lá 100, 200, R$ 400 que você tem ali que não vai te fazer falta, e veja, movimentação da cota, por exemplo, quanto você vai receber de dividendo mês a mês, vê que o dividendo cai limpinho na sua conta todos os meses lá, isento de imposto de renda, e vejam o dinheiro fazendo e trabalhando por vocês, né. Depois, aumentando o risco, é claro, e aumentando o conhecimento. E mudamos para ações de longo prazo. Vocês podem escolher boas empresas, principalmente os Estados Unidos favorece muito isso, é encontrar empresas boas e empresas que vão favorecer crescimento ao longo do tempo, né. Diferente aqui do Brasil, às vezes tem uma demora muito grande, muitas das vezes fica de lado muito tempo, às vezes 3, 4 anos para te dar 10, 20%. Faz sentido. Investimento é o quanto tempo você aplicou e o quanto de retorno. Para mim só torna atrativo quando, pelo menos por um ano, nós recebemos 17, 18% ao ano e depende do ano. No ano da pandemia, com uma inflação no IGPM, por exemplo, de mais de 17%, um rendimento de 17% não seria atrativo, simplesmente você manteve o seu poder de compra. Não faz sentido, né. Então, aumentando os riscos e, é claro, sendo um risco ainda controlado. Eu vou comprar uma ação boa e carregar ela por mais tempo.
Não é ficar trocando de ação na carteira, se ela subir um pouquinho, descer um pouquinho, já fico com medo e saio. Não, a gente começa a aumentar os riscos em ações, mas de uma forma mais tranquila e segura, que é comprar e permanecer ali 6, 7, 10, 12 meses com a mesma ação e, é claro, esperando ali que ela tenha um retorno de acordo com a nossa escolha feita nos fundamentos da empresa. Depois disso, com mais tempo de traquejo, de investimentos, vendo a volatilidade, tendo lucros, prejuízos, nesse primeiro momento de 1, 2, 3 anos, muitas das vezes nossa rentabilidade fica ali meio um pouco ganha, um pouco perde, porque vocês estão aprendendo, ok? E é claro, depois com todo esse conhecimento, a gente vai para o mundo das criptomoedas, mercado futuro, fazer estruturas com ações, que é muito interessante, muito lucrativo, né. E é claro que precisa de um patrimônio um pouco maior para que seja um valor atrativo atrativo, né. E aí, por fim, lá na frente, alguns, né, às vezes demoram 5, 6, 10 anos para chegar dentro do seu objetivo, com um patrimônio que você deseja, sua aposentadoria, um imóvel, a viagem dos sonhos. E é claro que, como eu falei, cada um leva o tempo que consegue fazer. Ah, tem uns que vão tentar fazer tudo isso em 6, 7, 8 meses, vão devorar livros, né? E falo para vocês, com tranquilidade, eu demorei de 4 a 5 anos para passar durante todo isso aí para atingir o objetivo depois de uns 6 anos, né? Então, cada um tem a sua jornada. O que me interessante é que vocês sejam pacientes e passem por cada etapa dessas aqui, para que vocês façam investimento da maneira correta e principalmente segura. Vocês dão muito duro para conseguir o dinheiro de vocês todos os meses com o trabalho. E aí eu vou lá e vou comprar um ativo, uma Magazine Luiza, vou comprar uma Americanas que vai desvalorizar 80, 90%, porque o meu amigo falou que era, eu vou colocar lá porque ele falou que já ganhou tanto por cento de dinheiro com investimento, e você vai na deles e às vezes simplesmente ele também estava, às vezes, com tanto conhecimento quanto você. Então, sigam esses passos, sigam subindo os degraus conforme vão ganhando experiência e base de conhecimento e principalmente de experiência. Um conhecimento, muitas das vezes, vários investidores têm, mas não chegam a um ponto de ter paciência o suficiente de ganhar, perder, até adquirir tanto o conhecimento com a experiência prática. Juntando esses dois, vocês começam a ser rentáveis e às vezes muito rentáveis no mercado financeiro. Então o que acontece é isso, não tem paciência para chegar até o ponto onde vocês juntarão as 2 coisas e serão extremamente rentáveis fazendo o dinheiro de vocês trabalhar e ter a rentabilidade que vocês desejam. Depois disso então, não pare de aprender, né. Apesar da as teorias básicas mantém. No entanto, o mercado evolui e muda muito. Por exemplo, eu sempre brinco com nossos alunos lá de tutoria de futuros. Nossa, em 2020 era maravilhoso operar. Por quê? Era um mercado um pouco mais fácil, os institucionais muitas das vezes não faziam tanta pressão e não manipulavam tanto o mercado, não tinha tanta pessoa física operando, então, praticamente dobrou o número de pessoas físicas operando, tanto no mercado futuro como em ativos de ações, entre outros tipos de ativo, então era muito mais simples. E hoje em dia nós temos sim um mercado que fica cada vez mais complexo. Então, se a gente simplesmente achar que vai fazer uma coisa para o resto da vida e vai ter dinheiro, provavelmente uma hora vai passar a não dar certo. Então, não parem de aprender. E por fim, né, todos nós temos as mesmas 24 horas para viver. A diferença é o que você está fazendo com o seu tempo. Então, se você vai aprender um pouquinho todo dia, se você, eu vou colocar meu dinheiro lá na renda fixa e vou deixar lá. Eu não vou comprar dólar porque eu não sei, acho difícil, não quero, é complicado. Muitas das vezes nós vamos pagar o preço simplesmente daquilo que a gente fez, lá como a gente falou, das nossas escolhas, ok? Então, tomem muito cuidado, vão devagar e nós estamos aqui para apoiar vocês. Podem mandar mensagem no nosso WhatsApp, podem mandar mensagem lá no grupo ou aqui mesmo nos comentários. Nós fazemos questão de poder atender a cada um de vocês e auxiliar para que vocês possam investir da maneira correta. Então, esses eram alguns dos passos que nós mencionamos para vocês. Sigam com paciência, sigam principalmente com conhecimento e assim
vocês com certeza terão uma jornada atrativa, vão ter uma jornada principalmente responsável e ao longo do tempo vão alcançar os objetivos de vocês com os investimentos. E é assim que nós encerramos o nosso vídeo, principalmente para aqueles que estão iniciando, vão com cuidado e tenham a segurança de termos aqui a controle para poder apoiar vocês. Ah, mas eu sou só seguidor, eu acompanho. Não tem problema. Mandem mensagens, falem conosco. Nós fazemos questão, principalmente nesse início, de poder apoiar vocês. E como nós apoiamos, lembro mais uma vez, não esqueçam de comentar aqui, de se inscrever e ativar as notificações para que vocês recebam os nossos vídeos e nós continuemos aqui podendo fazer tudo isso, esse conteúdo de graça e apoiar os nossos seguidores. Se você ainda não faz parte do nosso grupo da Controle, não deixe aqui de seguir com o nosso QR Code para o nosso grupo gratuito. O Controle tem muito conteúdo, informações e muito lucro disponível lá para aqueles que seguem o nosso grupo e sabem disso. Grande abraço para vocês e até a próxima.